pessoal, sejam muito bem-vindos! Está começando mais um Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web para quem gosta de crianças e de movimento. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e juntamente comigo está ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia! Oi, gente, um prazer enorme estar aqui de novo, mais um dia de muito diálogo, com uma pessoa super bacana aqui, uma convidada muito especial. Esse programa está muito bom. Muito bom. E fazendo parte aqui da bancada, ela, diretamente do Rio de Janeiro, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, pessoal. Olá, Marcelo, Claudinha. Hoje eu estou muito feliz que tem mais uma carioca do Rio de Janeiro aqui completando o nosso programa e está muito especial. Muito bom, pessoal. É isso, programa bom precisa ter convidada boa também. E diretamente do Rio de Janeiro, como já adiantou a professora Renata Rodrigues, ela, a doutora Rossana Pugliese, coordenadora pedagógica da rede Baby Jeans. Seja muito bem-vinda, doutora Rossana. Obrigada, Marcelo. Que prazer, gente, estar aqui com vocês. Obrigada por esse convite, viu? Gente, o prazer é todo nosso. Nós estamos muito felizes em poder receber. Vamos falar de um tema muito importante, que são as crianças, nesse momento de pandemia, né, que aflige não só o nosso país, mas o mundo todo, né, e vem impactando de uma forma bem importante a sociedade como um todo. Gente, vamos já começar no pique. Muito obrigado a você que curtiu, você que compartilhou os 2 primeiros programas. A gente está amando a resposta de vocês. Compartilhem mesmo, a gente vai ficar muito feliz da gente poder levar e poder compartilhar todo esse conhecimento. O que podemos esperar desses bebês que estão mais confinados em casa nesse momento, doutora Rossana? É uma situação que preocupa bastante a gente, que estuda, trabalha, toda a importância, todo o valor da estimulação, da facilitação, da oportunização que a gente pode dar no desenvolvimento de um bebê, né, Marcelo? O que está acontecendo? Essas crianças estão restritas. Então, quando a gente faz um trabalho com elas, nós oportunizamos algumas situações que elas não têm no seu dia a dia, né? E essa oportunidade que a gente dá é para que essa criança desenvolva as suas potencialidades. Então, se a gente não tem como oportunizar, elas não vão desenvolver. Então, essa é uma enorme preocupação que eu, profissional da infância, todos os profissionais da infância e todos os papais e mamães estamos nesse momento. Só para a gente poder completar ainda mais, você acha que vai existir um gap dessas crianças que estão nascendo nesse momento agora, que estão vivendo essa pandemia agora, doutora? Olha, Marcela, você falou a palavra certa. Você acha? A gente está aqui criando uma hipótese que a pesquisa vai ser feita, né? Inclusive, a gente já é um dos grupos de pesquisa que está começando isso, para ver se essa hipótese vai se confirmar ou não. Para nós, sim, vai existir um gap. Essa geração, tanto quem nasceu logo ali no início de 2020, quanto quem nasceu de março de 2020 para cá, já está sofrendo com essa circunstância de não socializar com outras pessoas, não ter novas oportunidades de atividades, né? E isso tudo condiz com que a gente pensa assim, o que vai acontecer, né? Que problema vai ser para essa criança? Gente, é como se a gente tivesse voltado no tempo, é como se tudo que a gente conseguiu evoluir em termos de ciência, né, a gente tivesse regredido e essa criança voltasse a ficar trancada dentro de casa sem interação. Então fica o alerta aí, vamos acompanhar, precisamos acompanhar o estudo, né? E a gente vai estar aqui loucos para poder compartilhar isso com vocês aí mais para frente. Continuamos no Rio de Janeiro, professora Renata, na sua opinião, como é que os professores devem proceder no retorno das atividades com os bebês que ficaram tanto tempo em casa, professora? Eu vou parecer até repetitiva, Marcelo, mas assim, o acolhimento é fundamental. Mas assim, além do acolhimento, é preciso que esse professor ele estude. Ele estude esse desenvolvimento, esses marcos do desenvolvimento, principalmente no primeiro ano de vida desses bebês.
para que eles entendam como parâmetro do que é normal, da normalidade, para poder entender aquilo que não vai responder ao que é normal. Até para que não haja aquela situação de procurar pelo em ovo, exagerar algumas situações que fazem parte do desenvolvimento normal, mas também ter uma lente ampliada para esse, como a doutora Rossana colocou aqui, que podem acontecer, que estão sendo investigadas e que tem que ligar o sinal de alerta. Então, acolher, mas procurar estudar e compreender esses marcos do desenvolvimento para pautar o trabalho, principalmente o trabalho de estimulação. Pegando o gancho da doutora Rossana, com a sua resposta agora, e levando para a prática, no dia a dia, você acredita que talvez a gente vai ter que mudar as academias, os clubes que têm a sua estrutura toda lá organizacional de níveis de aprendizagem, elas vão ter que mudar se ocorrer essa questão do gap que a gente levantou aqui como hipótese? Olha, é uma hipótese que não deve ser descartada de flexibilizar. A gente sabe que a idade é um balizador, mas a gente tem que olhar o que vem no entorno desse ambiente, né, que vai influenciar dessa situação que está vindo aí com essas crianças. Então, provavelmente, aliás, durante a pandemia, nos tempos de reabertura, eu vou dizer que, como gestora de uma academia, eu já flexibilizei alguns pontos para algumas crianças, de algumas classes coletivas, trabalhos mais individuais, e é uma tendência sim, e que, agora, mais uma vez, é um flexibilizar contextualizado, né? Vou flexibilizar porque eu tenho que ter aluno, vou flexibilizar porque assim eu vou conseguir sair da crise. Não, é uma questão de flexibilizar pelo bem da criança. E aí, cada criança é uma criança, cada família é uma família, e cada atividade, na natação é uma coisa, no judô é outra, no balé é outra. Então, agora, é necessário, sim, ter esse olhar, ter essa abertura e estar também fundamentado, tem que estar com um diálogo muito bem aberto e muito bem respaldado. Não sei se a doutora Rossana tem alguma coisa para completar aí, que eu já vi que ela se mexeu ali na cadeira. Nossa, Rê, porque você foi ao ponto, né? Porque, assim, qual a nossa grande preocupação? É esse excesso de patologização que a gente vive na sociedade atual, né? Às vezes, o que estão chamando aí de hiperatividade ou qualquer outra questão é só uma criança sendo criança. Então, os profissionais que não estudam, que não vão beber na fonte da ciência, começam a reproduzir um monte de bobagens. Então, isso fala exatamente quais são os marcos, entender que vão haver ali algumas flexibilizações dentro disso, talvez aquelas janelas do desenvolvimento que a gente conheça, elas ficarão um pouco maiores, né, em função desse gap, mas isso não vai significar, por favor, gente, que a gente esteja criando uma geração patologizada, não é nada disso, nada que a gente não consiga corrigir. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Vai caber aos profissionais da infância fazer esse ajuste, sabe? Como uma idade corrigida, quando o bebê é prematuro, talvez a gente tenha que fazer esse trabalho da idade corrigida. Muito bom, muito bom. Claudinha, vamos lá, Claudinha. Não esqueci de você, não, Claudinha. Vamos lá, colocar você aqui na conversa com uma pergunta muito fácil. Na sua opinião, quais vão ser as principais mudanças que a pandemia vai promover nas academias, nos clubes, nas escolas de natação, Claudinha? Olha que pergunta básica. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas assim, eu vou tentar seguir por alguma linha lógica. Eu te amo, Cláudia, eu te amo. Gente, assim, primeiro, a questão estrutural a gente já está observando, né? Isso é óbvio. A gente tem que se reorganizar de fato, reorganizar os espaços, levando em conta que existe um certo distanciamento que vai ser necessário colocar. A gente tem que pensar que as crianças, essa organização, essa orientação temporal é uma construção. Então, essa noção exata de espaço, aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir, eu preciso oferecer marcações para a criança, porque senão ela naturalmente ela vai extrapolar essas marcações. Então, é toda uma rotina que tem que ser reconstruída.
A gente não fala tanto da importância da rotina para os bebês nas aulas, porque isso é assegurador, né? A gente também precisa apresentar para esses bebês nessa construção, nessa rotina, de repente começar as nossas aulas com esses marcos, com essas marcações no chão, apresentando para eles as novas casinhas onde eles vão ficar. Então, essa é uma questão. A outra questão, a gente vai ter que... Claro, a gente já faz isso hoje, até porque os bebezinhos estão nessa fase sensório-motora, né? Então, a nossa fala, embora a melodia da nossa voz seja extremamente necessária para esses bebês, porque são dicas que eles vão pegando e daí eles vão construindo todo esse universo linguístico deles, o significado exato daquilo que eu estou falando, da palavra, muitas vezes eles ainda não têm, se eles são muito pequenos, né? Mas é fundamental que eles me ouçam, e não só que eles me ouçam, que ao mesmo tempo que eles estejam me ouvindo, que eles observem as minhas expressões faciais, porque aí são as dicas. A nossa comunicação, esse desenvolvimento da comunicação, ele não acontece só ouvindo, né? Ele, na verdade, acontece, eu ouço e eu observo, e isso a gente não tem mais, porque a gente tem a máscara na nossa frente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que dar dicas com o nosso corpo, a gente vai ter que demonstrar mais. Então, tem toda uma prontidão da nossa parte como professores para reconstruir essas intervenções. A gente não tem receitas prontas, mas o que eu acho que é importante é assim, as meninas já comentaram dessa questão da fundamentação. Quando a gente está fundamentado e a gente se vê num cenário como esse que a gente está vivendo, a gente consegue identificar quais são as possíveis perdas. E a partir do momento que eu identifico isso, eu vou tentar organizar as minhas intervenções nesse sentido. Que alternativas que eu poderia buscar para minimizar esses efeitos? Mas isso só é possível se eu conheço o desenvolvimento. Senão eu não vou, senão vai ser um monte de surpresa. A gente está sendo surpreendido por muitas coisas, mas a gente já consegue se antecipar a outras. Então, eu acho que essa questão assim, da organização do espaço é importante, e da questão da comunicação com os bebês, ela passa a ser fundamental, que a gente utilize outros recursos, porque o acesso à fala ele está mais complicado mesmo. Doutora Rossana, pegando umas palavrinhas super importantes que a Claudinha falou agora, da gente poder minimizar os efeitos. O que os pais podem fazer para estimular as crianças em casa nesse momento, doutora? Olha, primeiro eles precisam valorizar o momento do brincar com a criança, né? Tem muitos pais que eles têm muita dificuldade até de se comunicar com seus filhos. E daí vem provavelmente a causa, né? Isso, inclusive, a gente já vê em estudos científicos que pais que se comunicam mais, as crianças verbalizam, oralizam mais cedo, né? E a gente está vendo o efeito contrário exatamente agora, nesse tempo, como Cláudia trouxe. Por isso, a necessidade de preparar esse profissional para se comunicar muito mais e melhor. Inclusive, uma coisa que a gente já percebe empiricamente, quem está trabalhando com criança, a gente na Rede Baby Gym retomou as aulas aqui no Rio de Janeiro em julho de 2020. E quando nós retomamos, ali aqueles 3 primeiros meses, foi impressionante como as crianças que já estavam desenvolvendo a fala, elas regrediram, né? Então, a gente fica assim, muito preocupado agora, várias outras cidades do Brasil fechadas também, e nós prestes a isso acontecer novamente, né? Esperamos que não. Mas, enfim, o que os pais precisam fazer? Não deixar para amanhã, né? O tempo urge. A neuroplasticidade desse bebê é gigantesca. No primeiro ano de vida é o ano que o cérebro do bebê mais cresce em estrutura ponderal e mais se desenvolve. Então, por que perder oportunidades? Então, vamos estimular. Como fazer isso, mamães e papais? Tenham o seu tempo de ir para o chão com a criança. Limpe um ambiente limpo, higienizado e seguro. E dali você vai ter o melhor dos brinquedos. O chão, ele simboliza o asseguramento, o papel da mãe, sabe? O chão é seguro, né, gente? Então, ali você vai brincar com seu bebê,
você vai brincar com seu filho aí até quantos anos você quiser e vai transformando isso num momento que seja realmente, não é uma obrigação, mas que seja um prazer estar ali, você e ele, né? Não precisa ser quantidade, gente, mas qualidade desse tempo em que você vai estar ali em relação com seu filho, trazendo o que você tiver em casa, da bacia da cozinha, da panela, da colher de pau, do canudo do papel toalha, o que você conseguir trazer, sabe? Dá um mergulho lá na sua criatividade, volta lá na sua infância e tenta fazer isso com seu filho. Se você não está conseguindo tirar ele de casa para levar a um espaço que possa te ajudar com isso, não espere. Não deixe vir aí a poda neural e a gente perder a oportunidade de ter iniciado um monte de conexões importantes para essa criança nesse momento. Fantástico. Está explodindo a cabeça aqui de ouvir a doutora Rosana. Está aqui, explodindo a cabeça aqui, galera. Tá? Sensacional. Marcelo, posso fazer uma pergunta para a doutora Rosana? Vou fazer aqui Pode, lógico, pelo amor de Deus, tapete vermelho para você, minha querida. Rosana, muitos pais que vão estar nos assistindo podem estar perguntando assim: eu estou com medo de levar o meu bebê para um lugar de estimulação, como a Baby Gym, por exemplo, ou centros de psicomotricidade. O que você poderia dizer para eles sobre a segurança e por que é importante levar essas crianças, mesmo em tempos de restrições, e que cuidados eles deveriam ter? Porque assim, o cuidado que as instituições têm, a gente já conversou, né? Mas qual o cuidado que eles deveriam ter para se sentirem seguros e o que esperar desses tipos de propostas nessa época? Então, gente, eu vou dizer o que a gente tem feito na nossa rede. A gente tem 25 unidades onde eu tenho conversado muito com a minha equipe para que a gente seja cada vez mais fiel a isso. A Baby Gym, ela sempre teve essa preocupação, porque, na verdade, a questão imunológica do bebê sempre foi algo que a gente teve atenção. Mas agora eu digo que a gente está neurótico com a questão da limpeza e com a questão do contato do material, né? Então, a Baby Gym, o espaço da Baby Gym, eu costumo brincar que é quase que um quarto de bebê. Você só entra lá com propés, você passa pela entrada, quase que a gente dá um banho de álcool na pessoa, né? Vem a aferição da temperatura, as turmas são limitadas até 4 crianças, e ali a gente toda a utilização de material por aula, ela é separada para passar por toda a higienização e pegar um novo material para cada aula. Então, assim, essas questões foram questões que nós sempre fizemos, mas agora a gente ainda está com mais atenção, porque o bebê reconhece o mundo pela boca. Não adianta eu dizer para ele, não ponha na boca. Então, o que eu tenho que fazer é fornecer um material completamente higienizado. E eu faço até mais, eu já peço para as mamães, vocês tragam os seus mordedores, vocês tragam as suas fraldinhas, né? Nesse período, elas estão trazendo o kitzinho Baby Gym para que a gente possa aumentar o nível de segurança. Então, só entra uma pessoa acompanhando o bebê, não tem mais aquela coisa da avó e tirar foto, não. É uma pessoa para não acumular. Agora, se isso tudo, obviamente, os adultos todos com máscara e as outras situações que todos nós já estamos seguindo. Agora, se ainda assim isso não te atender, você ficar com medo, o que é compreensível, porque eu também sou mãe, eu também ficaria ainda me perguntando, será que isso vai dar certo? A gente tem uma proposta muito interessante na minha rede, que é o Baby Gym na minha casa. Então, a minha profissional pode ir na casa da pessoa fazer um atendimento. Então, isso é só uma possibilidade para vocês pensarem assim. Eu não estou falando isso só para pai e mãe contratar Baby Gym, eu estou falando para procurar na sua cidade, quem sabe não tenham profissionais que possam ir até a sua casa fazer um trabalho com o seu bebê. Né? É importante a gente pensar nisso. O profissional que não está oferecendo isso, pense, é um mercado em expansão, né? Muito bom, pessoal. Programa Crianças em Movimento número 3, pessoal. Hoje
a doutora Rossana Pugliese conosco aqui, galera. Professora Renata, na sua opinião, o que motiva as crianças a aprenderem e o que não motiva, professora? Nossa, que pergunta! Meu Deus do céu! Então, eu estava terrível essa semana quando eu fiz você isso. está horrível. Olha só, vamos tentar fazer de uma forma bem simples, tá? A criança, ela tem uma vocação, ainda mais a criança pequena, para explorar e para aprender. Então, assim, são condições muito adversas que vão fazer com que essa criança não aprenda, não queira aprender. Agora, uma coisa que é muito importante é o ambiente que você coloca para essa criança disponível para ela. A doutora Rossana colocou a questão de colocar no chão, de dar liberdade, porque essa criança ela tem, por essência, ser exploratória, e ela aprende por essa exploração, né? Ela é agente do seu desenvolvimento, então a gente precisa abrir essas possibilidades. O que faz com que a criança não aprenda é quando você cerceia essas possibilidades, quando você delimita essas possibilidades. Isso é um alerta que a gente precisa ter, não só para os tempos de pandemia, não, é para toda a vida, porque a gente sabe que existe uma essência de proteção, mas essa proteção dessa bolha, muitas vezes, ela pode ser restritiva para esse aprender. É preciso ter experiências, é preciso gerar experiências para que essa criança possa aprender. Ela aprende através dessas trocas de interação de experiência. Então, lógico que é muito mais profundo do que isso, tá, gente? Eu estou falando aqui, o tempo é curto para explicar todo o processo, mas, resumidamente, é isso. E aí, se as minhas colegas e vocês querem completar, tá aí a fala. Não, fantástico. É para deixar um pouquinho de gostinho, né? Aqui, pessoal, sai do Netflix, vem para o Criança em Movimento, que a gente vai deixar vocês também com saudade da gente na semana que vem. Podem ter certeza disso, viu? Não tenho dúvida. Cláudia, fazendo um gancho da importância da brincadeira, do brincar para o desenvolvimento infantil, eu queria ouvir de você. A doutora Rossana já falou, né? O que a gente pode falar um pouquinho mais dessa importância do desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento infantil, do brincar, para a gente poder reforçar isso para os pais, né? Os vovós aí que estão acompanhando a gente. Gente, eu vou falar do brincar, mas a doutora Rosana e a Rê trouxeram uma questão super bacana, que é a questão do ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente está se referindo a tudo que está fora da gente. Não é só ao espaço, mas também aos materiais. Então, quando a gente está falando desses materiais brincantes, eles não precisam ser materiais estruturados, aliás, muito pelo contrário. Se eu, por exemplo, pego um material, um boneco, que é um personagem, a única coisa que esse boneco pode ser é aquele personagem, nada mais. Se eu pego uma colher de pau, essa colher de pau pode se transformar em qualquer personagem. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Muitas vezes a gente quer transformar o quarto dos nossos filhos numa brinquedoteca, e tudo que ele quer ir é para a cozinha, para pegar aqueles materiais que são muito mais interessantes, né? E em relação ao brincar, então, essa questão do brinquedo, quando a gente se refere a brinquedo, não necessariamente a gente está falando daqueles brinquedos que a gente compra numa loja de brinquedo. Tudo é brinquedo para o bebê. Todo material que ele pega, que ele explora, é brinquedo. Em relação à brincadeira, o brincar ele é fundamental para vários aspectos. Quando essa criança brinca, ela vai aprendendo aos pouquinhos a abstrair. O bebezinho, ele está nessa fase sensório-motora, aonde a capacidade de abstração, ele ainda não alcança. E à medida que ele vai brincando, que ele vai se desenvolvendo, né, que ele vai passando dessa fase aí da primeiríssima infância, vai se desenvolvendo ao longo aí da infância, o que vai acontecendo? Ele vai brincando de faz de conta. E esse brincar de faz de conta é um caminho para abstração. Porque, por exemplo, quando eu estou brincando com cabo de vassoura, eu não me relaciono com cabo de vassoura, eu me relaciono com cavalo. E é nesse relacionar um objeto que não é aquele objeto, mas que eu penso que é, né, naquele momento da brincadeira, que eu vou aprendendo a remeter a outras coisas. É na brincadeira que a gente estimula todo esse convívio social, essa aquisição das regras, porque as brincadeiras têm regras, então eu vou incorporando essas regras, que eu desenvolvo linguagem,
que eu me desenvolvo do ponto de vista da motricidade, porque eu me permito o desafio. E tem uma questão muito interessante da brincadeira, que é assim, se vocês observarem as crianças brincando, todas as angústias que vivem nesse corpo, nesse ser, ela transfere para o brincar. Eu lembro da minha sobrinha, a minha cunhada é médica, o meu irmão é médico também, então era muito comum, eventualmente, ter que buscá-la na escola, ela pequenininha, com 2 anos, e aparecia alguma emergência, eles atrasavam para ir buscá-la, né? Ela, gente, hoje ela está com 7 anos, está linda, maravilhosa, já superou isso tudo, mas óbvio que era uma angústia, porque ela viu os amigos indo embora e ela sobrava. Quando a gente observava ela brincando com ela tinha mania de bichinhos, né? Então ela colocava um monte de bichinho enfileirado e brincava de escolinha. Daí ela olhava para a ovelhinha e falava: ovelhinha, mamãe chegou. Ai, ovelhinha, tá na hora de ser embora. Aí eu olhava para o cachorrinho, cachorrinho, a mamãe chegou. E aí ela olhava para o carneirinho. Carneirinho, a mamãe ainda não chegou, ela está trabalhando, mas ela te ama muito, daqui a pouco ela chega. E essa brincadeira dela, ela repetia diariamente. Então, à medida que ela ia construindo essa brincadeira, ela ia realizando essa história. E ela ia apaziguando essa angústia dela. Então, o brincar também tem... Na verdade, é a linguagem da infância, né? O brincar é fundamental. Falei muito, né? Fantástico, fantástico. Gente, aqui, cases reais aqui a gente trazendo para vocês aqui no Crianças em Movimento. Professora, doutora Rossana, quais os sinais que os pais devem ficar atentos em relação a essas crianças que estão mais confinadas nesse momento, doutora? Marcelo, agora errou, viu? Chega de doutora Rossana, por favor. Isso fica muito formal, gente. E só quero dizer como é bom ouvir Renata e Cláudia falando também, né? Olha, meninas, obrigada, viu, por esse momento nosso aqui. Mas vamos responder a pergunta, Marcelo. É uma característica muito engraçada, né? Pegando o gancho aí que a Claudinha me deixou, dessas angústias, né? A criança, ela vive situações que às vezes você nem imagina que estejam acontecendo, né? Por exemplo, como essa, que é uma situação completamente inusitada em função da profissão dos pais e que não é que ela estava sendo abandonada, mas na cabecinha dela, isso já era uma espécie de abandono. E aí, como é que nós começamos a entender e ajudar para perceber se essa criança está... vamos falar em saúde mental, mas não precisa se assustar. É só para a gente dizer com as emoções em equilíbrio, tá? Quando essa criança está nos extremos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando foi em julho de 2020, que nós reabrimos a unidade da Baby Jean na Barra aqui, depois de alguns meses, nós ficamos março, abril, maio, junho, 4 meses sem aula, as crianças chegaram e foi curiosíssimo que elas apresentavam 2 comportamentos e eram 2 extremos. Ou elas chegavam completamente reservadas, que se você chegasse do lado dela para falar, ou até na hora que você fosse cantar a música, oscilasse um pouco o seu timbre de voz, elas já se assustavam e choravam, né? Aquela questão da comunicação que a Claudinha tinha falado. Ou um outro extremo, que era uma euforia. Elas entravam na sala, elas corriam o tempo inteiro, elas pegavam os esfumados, jogavam para o alto. Se você fosse tentar propor alguma atividade, elas não te ouviam. O brinquedo era para correr de um lado para o outro. A gente percebe claramente que são 2 situações que são extremas, né? Ou você se reserva muito, ou você explode sem dar conta dessa sua explosão. Então, não adianta a gente ficar aqui dando receita de bolo e colocando pulga atrás da orelha de pai, no sentido de, cuidado se seu filho chorar 3 vezes ao dia. Não é isso. O que pais e mães, que são pessoas que muitos são leigos no desenvolvimento infantil, o que eles precisam estar atentos são a esses comportamentos extremos. Tá extremamente eufórico, tá extremamente dependente, né? E isso tem acontecido com quase 100% deles. Eles voltaram a ficar dependentes, querendo comida na boca, querendo que dê o banho, né?
regrediram. Por quê? Se nós estamos assustados com tudo que está acontecendo, imagina eles. E olha que para eles a coisa chega muito mais diluída, mas eles sabem que eles não podem sair de dentro de casa, certo? Eles sabem que eles não podem descer para o parquinho. Então, assim, o que precisamos ficar atentos nesse momento? Vamos filtrar o que a gente fala, o que a gente deixa na televisão. Ah, mas o meu bebê tem 8 meses, meu amor. Até aquela música que já entra, sabe? Mais... Tan, 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 até isso já mexe com o ambiente. Vamos filtrar esse ambiente para essa criança e vamos ficar atento a essas expressões de muita carência, de muita emotividade ou de muita euforia. Esses são extremos importantes para a gente entender assim, essa criança está precisando ser olhada um pouquinho. E calma, não se desespere, está precisando ser olhada, procure um profissional que vai te ajudar e vai te orientar, tá bom? Olha, fantástico. Claudinha, depois da fala da Rossana, olhando do ponto de vista das instituições esportivas, como é que elas podem ajudar os pais, Cláudia? Gente, a única forma é informar, 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 informar. Eu costumo repetir muito isso, já virou um jargão, mas assim, sem comunicação, a única coisa que sobra é especulação sobre o nosso trabalho. Quando a gente comunica, a gente mostra que a gente está fundamentado e a gente assegura esses pais também. A gente está acostumado a ter respostas, né? Por quê? Porque, é claro, cada situação é uma nova situação, mas a gente tem aí um histórico de situações que costumam aparecer na nossa frente e, em função desse histórico, a gente aprendeu muito com isso e a gente vai dando conta de resolver. Hoje, a gente não pode contar com esse histórico, então a gente também não sabe muitas coisas. Então, aquilo que a gente sabe tem que ser compartilhado, né? Eu acho que é fundamental. A gente tem que comunicar aos pais o que está acontecendo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu acho que também clareia um pouquinho, né? Claro, não era uma situação de pandemia, mas quando os meus filhos eram pequenos, veio um comunicado da escola que agora eles estavam investindo em tecnologia para aumentar a parceria com os pais, então a gente ia poder entrar na internet e observar o comportamento dos nossos filhos, porque aquilo ia estar registrado lá. Falei, nossa, que legal, né? Mas que logística, né? Uma escola grande e tal, como é que vai ser? Fui ver o que estava escrito do meu filho. Uma ficha corrida. Não fez a lição, cabulou não sei que aula, não... Bom, enfim, eu falei, nossa, é só isso que eles têm para me dizer? Aí abri o da minha filha, não tinha nada. Eu falei, será que eles sabem que ela foi para a escola o semestre inteiro? Então, aquele era o espaço só para falar o que o aluno tinha feito de errado. E isso não é parceria nenhuma. Isso não é comunicar. Comunicar de verdade é compartilhar aquilo que está acontecendo no desenvolvimento daquela criança. E é isso que os pais precisam agora, mais do que em qualquer outro momento. E no momento que a gente compartilha, a gente também ouve deles o comportamento dos filhos em casa, sabe? Então, isso só tem a crescer, assim, só tem a adicionar, acrescentar no nosso trabalho. Eu vou até completar um pouquinho. 10 dias atrás, eu estava no outro programa e estava falando sobre isso, a importância da gente poder hoje, as empresas, informar. E não só as instituições esportivas. Outras empresas mais antigas, a gente já vê na sua embalagem, no seu site, elas começam já a passar informação para esse consumidor, para esse cliente, né? Na nossa área, aproveitando a convidada que está aqui, é fantástico. Eu vou dar 2 exemplos da Baby Gym, que eu consegui captar. Primeiro, o blog, que é uma coisa já, uma ferramenta tão antiga, mas que é fantástico a riqueza de informações que vocês têm do público-alvo que vocês trabalham lá na Baby Gym. E o outro, que é um serviço, né, que é o Baby Gym Educar. Né? Então, assim, são 2 formas. Para quem quer conhecer mais o trabalho da Baby Gym, olha lá, veja, mire no seu público-alvo, no seu nicho, no que você quer conversar, mas são 2 ferramentas, com todo respeito, né, Rosana, simples, que fácil forma de você poder hoje reproduzir olhando para o seu próprio nicho, tá ok? Então, mas acho que é isso. O nosso setor precisa mudar um pouquinho mais e olhar que as marcas mais antigas já estão fazendo isso e as marcas novas que estão nascendo já estão vindo nessa pegada da informação aí. Ok?
Muito bem. Estou falando muito hoje. Não, vamos passar a bola logo comigo aqui. Hoje eu estou demais. Estou muito ativo hoje. Renata, você acha que o mercado destinado a crianças de 0 a 6 anos vai continuar crescendo após a pandemia, Renata? Então, nós falamos isso no programa de estreia, né? É um mercado que, desde a virada do século, né, dos anos 2000, vem crescendo. E sim, claro que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu sou muito otimista. Eu acredito, sim, que é um mercado que vai estar em expansão, mas, ao mesmo tempo, será um mercado onde, como diz um amigo meu, poucos sobreviverão que não são competentes, porque vai ser exigido, as pessoas vão vir desse momento, e é no mundo inteiro, elas vão estar muito mais exigentes no sentido daquilo que elas vão querer realmente se expor. Mas não é só expor por causa de contaminação, não. Se expor porque elas estão compreendendo a importância não só da vida, mas como tem que dar valor mesmo às coisas. Então, tem que estar bem estruturado, mas não precisa ser nada muito... com muita tecnologia ou então muito chique, não. É estruturado, que vai desde uma proposta pedagógica, que tem que ser bem organizado, uma proposta... vão ser lugares onde, pegando o gancho da Cláudia, os pais têm que ser inseridos nesse processo, eles têm que ter acessibilidade ao que está acontecendo. Para mim, um divisor de águas. Não vai sobreviver daqui para frente, tá? Lugares que trabalham com a infância, que se fecharem e não deixarem as famílias, e não atenderem as famílias e o anseio das famílias. Tá? Esses lugares não vão sobreviver. Já estavam em queda, e agora a queda vai ser mais vertiginosa ainda. E também os locais que entenderem que não se faz nada sozinho, que as parcerias entre as equipes interdisciplinares são fundamentais. Então, esses lugares que promovem a infância, seja pelo viés da psicomotricidade, da aprendizagem motora, do esporte, né, ou da educação formal, eles vão ter que fazer parcerias e vão ter que trazer esse universo de uma forma muito bem estruturada e com acessibilidade aos pais. Tem que ser instituições abertas para os pais e as famílias, porque isso vai ser cada vez uma necessidade dessas novas gerações de pais e de crianças. Não sei se a Rosana quer completar, a Claudinha, ou você mesmo, Marcelo, mas é o que eu tenho visto, principalmente eu que estou militando na educação há muito tempo, e não é só na rede privada, não, tá? Prefeituras de política, é na rede pública também, parceria fundamental. Estou vivendo isso na pandemia na rede pública. As crianças que estão conseguindo ter maior acessibilidade, não é só a questão de ter acesso à internet, não. São as crianças que as famílias estão sendo acolhidas e sensibilizadas e, por isso, estão participando. Isso não é só com classe social, não. É uma questão de você ajudar e se preocupar e estar aberto para isso também. Aquele distanciamento é coisa do passado. Nossa, Marcelinho, posso só falar uma coisinha em relação a isso que a Rê colocou? A gente está atravessando o Marcelinho até hoje, né? Pode, não tem problema, meninas. Vamos lá, segue o programa. Lá. Não, é só uma informação, assim, ouvindo a Renata falar, né, que remeteu a uma questão. Então, eu faço parte hoje de um grupo de estudo, né, de neurociência aplicada à educação do Instituto Conectamos aqui em São Paulo, e a gente estava estudando um artigo há 2 semanas atrás, que era um artigo que, assim, trabalhava com crianças vulneráveis que apresentavam alguma ineficiência na questão da atenção, né? Então, tinha aí dificuldade de aprendizagem nessa questão da atenção. E foi feita uma pesquisa com esses grupos. Essas crianças, elas já participavam de um programa extracurricular, né? E aí foi feita uma pesquisa com esse grupo. O grupo controle eram as crianças que permaneciam nessas mesmas condições. O segundo grupo era um grupo que recebia uma intervenção personalizada, individualizada, com foco nessa questão atencional. E o terceiro grupo era o grupo que acontecia a participação das famílias também. Eu estou falando de crianças em situação de vulnerabilidade social, tá, gente? Mas esse terceiro grupo, as famílias também eram instruídas.
E aí, para nossa surpresa, o primeiro grupo a gente já sabia que, enfim, né, não haveria diferença do ponto de vista estatístico, mesmo depois de um ano corrido aí. O segundo grupo a gente esperava que sim, e não. O grupo que apresentou resultados significativos em termos atencionais dessas crianças foi o grupo em que os pais eram chamados, em que os pais eram orientados. Então, isso ficou na minha cabeça e todo mundo, né, que compunha esse grupo de estudo ficou todo, nossa, mas olha o que esse artigo está dizendo aqui para gente. Então, na verdade, se não houver essa parceria que a Renata está colocando aqui, a gente está limitando a aprendizagem dessas crianças, porque elas passam um período com a gente, mas o outro período elas passam com os pais, e esses pais não têm a nossa formação, então eles precisam de informação. Bom, gente, fica aí o recado, a gente vem reforçando isso há semanas aqui, a gente vai vendo cada vez mais a importância, né, de todas as indústrias aí passar informação do que faz, porque hoje a gente tem uma enxurrada também de informações que a gente, e de habilidades novas que a gente precisa conquistar, que a gente não tem essa oportunidade, né? Então, é mais importante ainda a gente encontrar parceiros que supram isso e dar informação, né? Muito bom, meninas! Chegou aquela parte do nosso programa que eu gosto muito. 60 segundos, Rosana. 60 segundos. Sim, senhoras e senhores. Uma perguntinha, vocês têm 60 segundos para completar essa frase, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Rosana, bebês em movimento para você é? Bebês em movimento é vida. Muito bom, muito Viu? bom. Foi menos que 60 segundos, ó. Não, foi um recorde. Foi um recorde desse programa até agora, o programa de número 3, um recorde estabelecido aqui. Dificilmente vai ser batido. Cláudia, para você, Cláudia, bebês em movimento é? Gente, para mim, bebês em movimento é bebês aprendendo, porque a aprendizagem obrigatoriamente passa pelo corpo. O corpo, na verdade, que vai fazer com que a criança acesse a informação. Ai, olha, a Rosana ficou com recorde. Não consegui. Mas respeitei um minuto, pelo menos? Não, deu um minuto. E com certeza vai chegar um brinde na casa dela, da produção. Não se preocupe, Rosana. Muito bem. Professora Renata Rodrigues, bebês em movimento é? Não, você queimou a largada. Você tirando a concentração sua. Vamos Fiquei sem áudio, produção, estou sem áudio. Não tem problema. Vamos lá. Professora Renata Rodrigues, para você, bebês em movimento é? Bebê em movimento é um bebê que pode viver a sua curiosidade, explorar a sua curiosidade. Eles são curiosos e precisam ter esse espaço para vivenciar essa curiosidade. Muito bom, meninas, muito bom, muito bom. Bem, me cabe a fazer esse momento chato, que é encerrar esse programa agora, né, meus amigos e minhas amigas? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência que teve conosco aqui. Muito obrigado. Chegamos ao final do terceiro programa. Rosana, gostaria de agradecer. Foi um prazer bater esse papo, conhecer você. Sensacional. Está no meu livrinho pós-pandemia aí te visitar, tá bom? Assim, porque a gente precisa continuar esse papo. Foi muito legal. Por favor, suas despedidas, minha querida. Gente, quero agradecer. Como é bom a gente trocar. Que bate-bola gostoso que a gente fez aqui. Marcamos vários gols de placa para a ciência, para a infância, para a família. Então, assim, Claudinha, um beijo grande, parabéns por esse projeto junto com o Marcelo. Marcelo, você é, assim, um apresentador nato, eu estou aqui empolgadíssima. Renata, você nem se fala, você é uma showwoman. Então, gente, obrigada. Quero convidar todos para conhecerem o projeto da Rede Baby Gym, conhecer o blog, o site, o YouTube. É um projeto muito bonito, que está espalhado em vários locais do Brasil. Mas, para além disso, vamos valorizar o trabalho do movimento com a infância. E em qualquer lugar, aonde estiver mais perto da sua casa, leva seu filho, né? Vamos fazer uma infância mais feliz. Obrigada, gente. Beijo grande. Claudinha, suas despedidas, minha querida. Gente, que programa delicioso, né? Muito bom. Que droga que está acabando. A gente podia, se a gente tivesse tempo, a gente faria diariamente, porque cada pessoa que
que a gente traz aqui, a gente aprende mais, né? Que delícia. Obrigada do fundo do coração, Rosana, pela participação. Meus parceiros aqui, a Rê e a Marcelinho, estamos de volta na semana que vem. Muito bom, muito bom. Não, foi um programa delicioso. Foi um programa cheio de fofura aqui hoje. Foi muito bom, muito bom. Professora Renata Rodrigues, suas despedidas, minha querida. Ai, gente, tô triste que tá acabando, Dizer que tô louca pra semana que vem a gente se encontrar de novo. Rosana, sou suspeita para falar, né? Tá aqui. Eu sei que vai ser a primeira de muitas participações aqui no nosso programa e dizer que foi uma honra novamente estar com vocês e como é gostoso fazer parte de um programa que, ao mesmo tempo que ele tem leveza, ele tem conteúdo. Então, é muito bom. Gente, até semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Por favor, compartilhe, chame os amigos. E semana que vem a gente volta para mais um programa com mais um convidado muito especial, porque Crianças em Movimento, seu programa semanal da web, estará de volta. Beijos, pessoal. Abraços. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.